Ele não é interessante, ele é perturbador. Talvez essa seja uma descrição sobre esse personagem tão presente e atual nesses dias de pandemia. Ele não é conhecido de alguns poucos, ele é conhecido de centenas, milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso porque ele não passa desapercebido quando alguém o conhece, quando alguém toma conhecimento dele. E o ambiente onde ele se faz presente e é identificado, as pessoas com as quais ele tem contato não são as mesmas depois desse encontro. Não dá para permanecer indiferente à sua presença. O que se fala dele provoca as mais diversas reações e respostas. Muitos se julgam muito entediados a seu respeito, outros não sabem sequer como reagir a ele. O problema de tudo isso é que eu e você queremos algo ou alguém que possa trazer-nos segurança, estabilidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Viver uma vida tranquila, longe de problemas, repleta de segurança, afastado de dificuldades e de sacrifícios. Agora parecia que tudo estava indo e de repente tudo vira de cabeça para baixo. A insegurança chega, as incertezas se fazem presente, o medo como um gigante se coloca diante de todos nós, dia a dia, lado a lado na nossa cama, e quando acordamos, lá está ele de novo. Será que ele tem algo a ver com tudo isso? Será que é culpa dele somente? É dele? Todos parecem buscar estas respostas, até porque tudo tem a ver com nossas vidas, com nosso coração, com o nosso presente e com o nosso futuro. Lembrei-me de um episódio muito conhecido que aconteceu com alguns amigos há um tempo distante. Eles estavam acostumados a navegar nas águas de um lago chamado o Mar da Galileia. Jesus estava ali com eles e os havia chamado a passarem para outra margem deste lago. E eles foram transportados por um barco. O que acontece em seguida é um tufão de ventos que sopravam pela depressão sírio-africana. Um fenômeno que ainda hoje é respeitado pelos que navegam ali no Mar da Galileia. O perigo de fato existe, não em razão do mar, como eu disse, um grande lago, que não passa de uma realidade física, geográfica ali, mas por causa de um cânion que conduz os ventos quentes do deserto e os despeja sobre a depressão do lago com uma fúria terrível. Aquele episódio nos conta que no meio da terrível tempestade, Jesus se levanta, acalma a tempestade e faz cessar o vento forte. Isso poderia demonstrar o poder de Deus sobre a natureza, o que seria óbvio, pois Ele é Deus. Também, numa interpretação alegórica, pode demonstrar-nos como Ele acalma as tempestades e as circunstâncias da sua vida, o que também é verdade, mas não esgota de forma alguma o significado da ocorrência e registro narrados ali no Evangelho. Nós podemos pensar na forma mais clara e evidente que foi Jesus quem os levou para o meio daquela tempestade e os expôs ao perigo que ela representava. Vale ressaltar ainda, no entanto, que Jesus vai com eles para este lugar de perigo. Talvez isso devesse tê-los aquietado quando se viram diante daquela tempestade. Afinal, Jesus estava com eles ali no barco. E também eles deveriam, assim como nós, viver cientes de que as tempestades assolam a vida, mesmo quando Jesus está presente. E Ele está. Em outras palavras, faz água mesmo quando Jesus está no barco. Não há nenhuma relação antiética entre Deus e a tempestade. Aliás, Ele criou a tempestade. As tempestades chegam de súbito, violentas como na vida. Mas Ele nos lembra que viajar com Ele é viajar em paz, mesmo no meio da tormenta. Todos nós vivemos dias difíceis, nebulosos, como envoltos nessa tempestade, que tem horas eu penso, parece que não vai passar, ou pelo menos não vemos sinais claros de como isso vai acontecer. Tempos de muitas perguntas,
de muitas especulações, dúvidas, medos, incertezas. Experiências como essa, a semelhança daquela vivida pelos nossos irmãos da Galileia, nos ajudam a descobrir e compreender o verdadeiro sentido e significado do que significa a palavra confiança. Knight escreveu: há uma coisa melhor do que compreender Deus, é confiar nele. Escreva isso no seu coração. Confiar que todas as coisas estão sob o seu controle, sob o seu domínio, sob o seu poder. E eu gosto de pensar que Deus nunca entra em pânico. Eu adoro isso. Traz-me um alívio extraordinário, escreveu Greg Croucher num livro Confissões de um Pastor. Nós também sentimos isso. Isso nos fortalece. Lembre-se da experiência do barco. Um salto do onipotente e tudo se aquietou. Diz o texto bíblico que ele se levantou e disse para que o vento sossegasse e a tempestade cessasse. Isso nos ajudará a viver essa confiança conscientes do perigo, pois dificuldades e tempestades vêm sobre nossas vidas, mesmo Deus estando como está presente. Nós aprenderemos a crer nele e depender dele. Momentos como o que vivemos devem servir mais para que nós os conheçamos do que para que conheçamos uma performance divina. Ele usará momentos como esse para que olhemos para o nosso próprio coração e, consciente de quem somos, possamos nos deter em quem Ele é. Eu gosto de pensar sobre essa experiência dos discípulos no mar da Galileia, pois nos mostram a mim e a você que acalmar o mar chega a ser óbvio. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Deus. O difícil, eu sei, você também sabe, é acalmar o nosso coração. Somos rebeldes, resistentes. É por isso que eu quero fazer um desafio para você. Seu coração sente-se inseguro ou está cheio de dúvidas sobre a sua fé, o interesse de Deus por tudo que você está passando? Saiba, as nossas lutas, problemas ou dificuldades em nada diminuem o interesse do Senhor sobre as nossas vidas. Foi Ele que nos disse: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda a mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela própria deu à luz? E Ele diz: mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Você ouviu de alguém ou cria que, como crente em Jesus, estaria imune a essa pandemia? E isso o deixou decepcionado um pouco com Deus, como se Ele não estivesse nem aí para o que você está passando? Creia. Ele disse: aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. E lembre-se disso, disse Ele, eu estou sempre com vocês até o fim de todos os tempos. Agora, uma terceira coisa bem prática. Envie essa devocional para 3 pessoas que você acredita serão abençoadas por estas palavras. Depois ligue para elas, ore com elas. Tudo isso não faz de Cristo alguém interessante. Ele é muito mais do que isso, como diria o reverendo John Stott. Ele é perturbador. Que Deus assim muito te abençoe rica e abundantemente.